começando com Data Insights, baseado em inteligência artificial para aumento de competitividade no uso de energia. A apresentação por Rodrigo Lagreca, da Energia das Coisas. Por favor, Rodrigo. Rodrigo Lagreca é formado em comunicação social e mestre em administração. É empreendedor desde 2006, iniciando sua jornada abordando temas complexos nas relações de consumo, inclusive energia. Atua no setor regulado de energia desde 2012, tendo lançado a primeira experiência simulacional do Brasil aplicada ao consumo de energia. Em 2017, iniciou a concepção da Energia das Coisas como uma solução tecnológica para controle facilitado de uso de energia em tempo real, tanto para o mercado regulado quanto para o mercado em geral. Exatamente. Hoje, a Energia das Coisas desenvolve junto aos mercados da transição energética, MGD e Mercado Livre, e junto a grandes consumidores de energia, adentrando também a transformação digital e indústria 4.0 junto aos seus usuários. Rodrigo, seja bem-vindo ao Espaço Ecossistema de Inovação. Boa tarde a todos. Todos ouvem bem? Ok? Ótimo. Obrigado. Obrigado, André, pela apresentação, pela gentileza aí de fazer toda essa abertura da fala, né? Eu vou falar um pouquinho sobre, decorre naturalmente da experiência profissional que nós empenhamos aqui na Energia das Coisas, né? Mas quando a gente fala de insights, é muito natural, a gente nem se dá conta, né, de quantos insights perpassam a nossa vida, né? Decisões pessoais, decisões em ambientes acadêmicos, em ambientes profissionais. Os insights circulam a nossa vida o tempo todo. Tá? A própria concepção da Energia das Coisas, ela decorreu também de um insight. Qual foi, na época, o insight? Decorreu da oportunidade, né? Quando a gente começou esse trabalho, era uma coisa diferente do que a gente faz hoje. A gente ajudava pessoas carentes a pagar a conta de luz. E o insight foi que se essas pessoas tivessem acesso a parciais da conta de energia deles antes que ela chegasse, tá? Seria muito mais fácil administrar isso, tá? E não cair num círculo que infelizmente acontece até hoje, um círculo vicioso, tá? De o cliente mais carente é regularizado, ele volta a consumir energia da mesma maneira como ele consumia antes, tá? Isso faz com que ele não consiga pagar a conta e acabe voltando para a clandestinidade, né? Que é o mercado que a gente atuava. Então a gente teve esse insight. Se esse povo tivesse a opção, a condição de controlar a conta de energia previamente à chegada da fatura de energia, esse problema com certeza seria minimizado. É uma coisa interessante porque certamente a grande parte de nós todos que estão aqui nessa feira, a gente paga a conta de energia. Nós não nos preocupamos se a conta vem um pouco mais ou um pouco menos, mas para o público mais carente isso é, sem dúvida, relevante. Né? Então, decorrente dessa experiência, veio o insight de oferecer a essas pessoas um controle facilitado sobre o consumo de energia e ter isso na palma da mão. Né? O que mudou desse processo? Né? Que a quantidade de dados de energia que a gente consegue manusear e levantar, ela é muito grande. Né? E a observância, o acompanhamento desses dados, ele pode levar a outros insights. E é isso que nós vamos conversar um pouco aqui agora. Aqui está a nossa apresentação, tá? A nossa proposta é tornar a energia visível. E os Data Insights, que são nada mais nada menos que insights obtidos a partir dos dados com o uso de uma inteligência artificial mobilizando-os, né, pode ajudar e incrementar essa proposta de aumentar a visibilidade da energia. Então, aqui nós temos os Data Insights baseados em inteligência artificial, né, e eles podem ser agregados, inclusive, com outros dados
que aumentem a relevância da energia dentro das suas operações, as operações das empresas. Para cá. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o conceito. O que é um insight? Aqui a tela está trazendo. O insight tem a ver com algo súbito. Ou algo súbito. O que seria? Um estado. Alguma coisa que subitamente passa a fazer sentido. Se nós pegarmos o conceito que a psicologia traz também sobre insights, eles falam que trata-se da compreensão ou solução de um problema pela súbita captação mental de elementos e relações adequadas. Isso também nos interessa, porque o insight não acontece sozinho. Ele tem que estar combinado para que ele possa ser possível. Ele tem que estar combinado com outros elementos que, uma vez correlacionados, passam a potencializar a chance de termos esses estalos de uma maneira automatizada, muito mais rica. E aqui também trazemos algumas palavras-chave para ajudar a potencializar esse entendimento. Seria expansão, clareza, luz, súbito. Súbito é bastante forte. E a solução mesmo. Os dados. O que são dados? Dado, entenda aí, provavelmente a gente tem um consenso, né? Dado e informação não são a mesma coisa. Dados são observações documentadas ou resultantes de medição. E aqui vem algo bem interessante, porque na nascente, a energia das coisas foi fundada, foi concebida como uma solução de medição. E depois os alcances disso foram se incrementando. Então, os dados podem ser obtidos pela percepção através dos sentidos, ou mediante a execução de um processo de medição. E aqui temos uma figura que eu acho que muitos aqui provavelmente já viram no LinkedIn, em outras redes sociais. Qual a diferença de dados para informação, para algo mais relevante e para os insights? Dados é isso que está aqui. Tudo desordenado, ou grande parte desordenado. Quando a gente começa a organizar esses dados, eles começam a ter uma certa relevância. A gente sabe que tem mais do amarelo do que do preto, tem mais do vermelho do que do azul. Aqui não tem nenhuma analogia com o futebol. Mas tem mais vermelho que azul, né? A gente sabe disso. Então é uma possibilidade. Tem mais do amarelo do que do verde, e assim sucessivamente. Então, isso começa a dar algumas referências para a gente, e quando a gente termina de organizá-los, a gente tem uma visualização gráfica de como esses dados estão apresentados e como eles se comportam. E quando eles conseguem encaixar em outras realidades, aí vem o insight. Então, o que os insights causam? Por que o insight é importante na gestão de um negócio? E aqui nós estamos numa feira de negócios, e é isso que a gente tem que dar um olhar mais enfatizado. Por que os insights são importantes? Primeiro, porque eles reduzem o tempo, ou a jornada, tem se falado muito, da construção de conhecimento. Um insight pode encurtar enormemente o tempo que se levava para construir um aprendizado, internalizar o conhecimento e incrementar a adoção de novas práticas. E finalmente eles trazem aqui a consciência, a certeza, a visão de que aquilo faz sentido. Então isso orienta outros processos dentro da gestão, dentro da curva de aprendizado, para que seja mais relevante ainda explorar as possibilidades que os dados nos trazem. Tudo bem? Então, quem não fala é o certo, né? Quem está querendo me passar perto aqui, mas eu vou ganhar dele. Bom, o que é importante também aqui? Os insights, eles dão os data insights extraídos a partir de dados de energia, eles não simplesmente acontecem.
eles são resultante de um processo em que a obtenção do dado é importante. Nós precisamos do famoso carinha aquele aqui chamado developer, que é o cara que programa, é o cara que coda, é o cara que senta atrás do computador, faz os algoritmos. Mas a gente precisa de um outro cara que na verdade é o principal, que é o especialista do negócio. Quem é o especialista do negócio? É quem está inserido dentro da operação. Pode ser um cara da manutenção, pode ser um profissional da produção, pode ser um profissional do ESG, e o melhor dos mundos, pode ser todo mundo junto. A gente precisa desses caras inseridos dentro do processo para potencializar as chances disso dar certo e dar certo da maneira como a empresa precisa. Outros aspectos que são bastante importantes, saber o que perguntar. Se a gente fizer perguntas erradas, via de regra nós vamos ter respostas erradas ou inadequadas. Vamos perder tempo. E aí volta de novo a importância dos especialistas de negócio estarem inseridos. São eles que têm a demanda, são eles que sabem aonde o sapato aperta no pé da empresa, no pé do empreendedor, no pé da operação. E é esse processo que a gente precisa facilitar. Definir também os escopos de atuação de forma progressiva. O que faz sentido numa etapa de um processo pode fazer menos sentido, ou talvez nem fazer sentido na etapa seguinte. Então, isso é importante que as equipes estejam trabalhando de forma flexível e organizadas em torno de objetivos claros, mas com perspectivas de mudança de trajeto quando isso for necessário ou oportuno ou conveniente. E, finalmente, não menos importante do que em vários outros processos, estar aberto a mudanças. Às vezes os insights nos levam para caminhos totalmente diferentes do que inicialmente projetado, e isso é estar aberto também a ser surpreendido. Via de regra, é um pouco às vezes frustrante, mas também é gostoso, Tem que perceber que tinha coisas muito mais interessantes do que a gente supunha que pudesse ter. Então isso vai trazer, através de um esforço coletivo, o direcionamento do processo. Alguns outros critérios que são bastante importantes. No caso da energia, agora a gente já está entrando na parte da energia. Definir quais são os parâmetros elétricos críticos. E isso é extremamente importante quando nós falamos, por exemplo, de empresas que são do grupo A, do consumo de energia, que são grandes consumidores, e quem trabalha com esse perfil de cliente sabe que muitas vezes o consumo não é o principal problema deles em relação à energia, tem outros problemas aplicáveis. Definir padrões de tempo é os insights mais simples e mais funcionais que tem. É analisar a variação, a alternância de parâmetros elétricos em função do tempo. E fazer com que a inteligência artificial trabalhe a nosso favor para que isso aconteça. E também combinar isso com quais outros parâmetros a gente quer que funcione. Por exemplo, temperatura. Todos aqui, imagino, a maior parte, surpresos com o frio que nós estamos enfrentando nessa semana, já que nós víamos dias bem mais quentes aqui na região sul nos últimos dias. E agora temos um frio, uma temperatura mais baixa, e tem tudo a ver com correlacionar com o uso de energia. Por quê? Porque desde em torno de 10 anos atrás, talvez um pouco mais, o maior vilão da energia elétrica deixou de ser o chuveiro e passou a ser um sujeito chamado ar-condicionado. Então, em operações de empresas, isso também acontece, principalmente empresas que têm muita operação administrativa, escritórios, lojas, supermercados, shoppings. Nesses casos, é o ar-condicionado o principal problema. Então, se combinamos parâmetros elétricos com o tempo e outros parâmetros críticos, como temperatura, pode ser umidade, pode ser pressão, pode ser medição de fluxo, pode ser o que for, fica mais fácil aumentar a relevância desse tipo de entrega. Finalmente aqui, os entregáveis para esses insights, como que isso ganha corpo, como que a gente tangibiliza isso?
pode ser através de alertas, né, alertas que a gente receba do próprio celular, pode ser através de mecanismos de acionamento de carga, tá? Ligando e desligando cargas, substituindo operações, entrando fontes alternativas de energia, tirando a energia da rede, colocando um gerador, tirando o gerador, entrando X, tá? Então tudo isso são produtos extraíveis a partir dos insights. Relatórios enxutos, relatórios complexos, relatórios sucintos, relatórios no celular, várias formas de apresentar informação que facilite com que a absorção dessa informação, que é súbita, que é rápida, ela não precise ser burocratizada na hora de ser analisada. Tá? Então, nessa parte aqui, o que nós temos? Variações de parâmetro em função de tempo, a gente entende como anomalias funcionais. E uma sequência de ou conjunto de anomalias em função de um tempo, dentro de um determinado tempo, levam aos insights. E é isso que a gente quer trabalhar aqui. Ok? Energia. Por que energia é particularmente importante quando a gente trata de data insights? Porque a energia é inerentemente difícil de ser controlada, porque ela é invisível. Uma coisa é enxergar a luz de uma lâmpada, mas a gente não enxerga a energia que passa pelos fios para fazer o acionamento dessa lâmpada. Nós não vemos a energia que está sendo usada para movimentar esse conjunto gigantesco de máquinas em quase todos os instantes aqui. Nós ouvimos o barulho, nós vimos os movimentos, mas a energia a gente não vê. Tá? Então isso faz com que a energia seja inerentemente difícil de ser controlada. Tá? E isso tem reforço em outros dois aspectos. O primeiro é cultural. Tá? E em que aspecto a cultura é importante aqui? A cultura é importante porque a gente vem de um país, nascemos num país, uma grande parte que nasceu num país, que é o Brasil, e tem uma cultura que a energia é barata, inesgotável e sempre teremos. E na prática a gente sabe que não é bem assim. Há quem diga, isso seria algo outra apresentação, preparada por pessoas que sabem muito mais do assunto do que eu, que a predominância da fonte hídrica teria consumido essa cultura. Enquanto tem água passando lá no rio, movimentando turbinas, a energia vai existir, vai ser barata e está à disposição de todos. Então isso é uma cultura. E temos também a cultura da ineficiência, que é enquanto o motor está funcionando, enquanto aquele maquinário está ativo, deixa rodar. Deixa rodar. Quando na verdade esse maquinário, esse motor, esse ativo, ele pode estar numa situação de precariedade tal que só o consumo de energia que ele demanda para operar já talvez justificasse no prazo muito curto a substituição desse ativo. Mas culturalmente a gente não faz isso. E não faz por quê? Porque além da cultura, não dispomos de ferramentas ágeis, cost-effective, que é o que se chama uma boa relação custo-benefício, e em profusão suficiente para disseminar essa prática no nosso setor industrial. Então isso tem a ver muito com o quê? Com competitividade da operação. E aqui vemos alguns dos vários, certamente teremos muitos outros, eu não vou passar por um, mas existe uma profusão de insights que são possíveis de se obter a partir da combinação de dados de energia entre si, dados de energia com tempo e dados de energia, inclusive com outros parâmetros. Né? Eu tenho alguns favoritos. Né? O meu favorito é esse aqui. Os dados de energia combinados permitem tomar decisões e inclusive prover serviços que seriam impossíveis de serem feitos ou obtidos sem os dados de energia empatados e combinados. Então, a tomada de decisão é muito importante. Nós temos outros aqui que são bastante importantes, como a composição de preço. Hoje, nós estamos numa feira da indústria moveleira. Se o balcão aqui do
colega aqui, o Tom Azul, teve uma demanda de 10 kW para ser feito, e o vagão aqui da Andrea teve de 50, ele não tem como saber, ele é um empresário, então ele somos dois indivíduos. Tá? Então o que acontece? O da Andrea ficou barato e o dele ficou caro. Tá? Então quando a gente consegue estratificar o uso de energia por diferentes usos finais ou etapas do processo, fica muito mais fácil arbitrar ou colocar preço sobre o próprio produto que está sendo produzido, o produto, o serviço que está sendo realizado. E tem uma série de outras oportunidades aqui relacionadas a rateio de custos, encontrar outras ineficiências, o endereçamento de objetivos de desenvolvimento sustentável, descarbonização de operações e vai embora. Né? E temos aqui agora também várias oportunidades que vão reforçar isso. Quais são elas? A primeira disparada é a retomada da agenda global da sustentabilidade. De 2 anos para cá, voltamos a ter investimentos principalmente ligados a tecnologias limpas. Né? Isso vai se expandir para outros usos, outras aplicações, também ligadas à mitigação de impactos de áreas atingidas por eventos climáticos. O Brasil já está sofrendo com isso, né? já é visto. O inverno que não é inverno, o verão que já foi escaldante, já prenuncia que teremos outro verão bastante difícil pela frente. E na área de energia, a gente tem aqui a perspectiva da desregulação do setor elétrico. E só o Grupo A vai permitir que esse mercado praticamente quadruplique. Seriam mais de 100 mil empresas que vão ter a opção de adquirir energia livremente. E daqui a 4 anos, praticamente todos os clientes poderão escolher de quem querem comprar energia. Não vai ter mais a obrigatoriedade de comprar energia da concessionária local. Eles podem vender, mas outras empresas, que inclusive já existem, muitas outras que existirão, poderão também vender energia. E aqui vem a questão do aumento da relevância da energia, que eu comentei um pouco antes. Nós podemos hoje, graças à computação em nuvem, ela operou milagres, foi uma revolução no setor da tecnologia. E é possível obter dados, quaisquer dados, a partir de qualquer lugar, e fazer combinações desses dados a partir de inteligência artificial também, combinando a energia com sistemas fotovoltaicos, com eletropontos de carga de veículos elétricos, com sensores de umidade, com sistemas ERPs e CRMs. Tudo isso é possível ser feito hoje. A computação revolucionou a maneira como as informações são analisadas, são tratadas e são disponibilizadas. Exemplo de aplicação industrial, nós apresentamos aqui que hoje existe tecnologia para sensorizar praticamente todos os pontos de uma operação industrial. Os mais críticos, claro, que vem primeiro, mas outros pontos de criticidade menor também podem ser acompanhados e também escrutinados de acordo com aqueles dados ali que a gente colocou antes. Combinar dados das aplicações industriais com esses dados aqui, e fazer com que a operação na linha de produção seja mais relevante. E temos também possibilidades de aplicação de empresas de caráter comercial, como prédios. Aí, prédios vem uma produção muito grande. Isso poderia ser uma escola, poderia ser um hospital, poderia ser um hotel, poderia ser uma universidade, poderia ser um prédio corporativo, qualquer prédio, e quase todos os prédios têm um perfil de serem usuários. Então, aqui também fica valendo, né? A regra de quando tem muitos ocupantes e muitas pessoas controlando o mesmo uso, no final ninguém controla nada. E as oportunidades aqui são bastante interessantes. Aqui nós temos um caso que foi feito exatamente num prédio de muitos ocupantes, né?
em que a gente mapeou, fizemos um estudo, análise da energia demandada nesse prédio, organizando o funcionamento dele em 3 blocos. Que seria o primeiro bloco, o bloco não comercial 1, que começa à meia-noite e vai até às 7 da manhã. Não tinha ninguém trabalhando no prédio. O horário comercial, que a gente entendeu começando às 7 da manhã e indo até às 8 da noite. É uma análise bem conservadora, porque a grande parte das pessoas chega mais cedo das 8, mas a gente puxou a régua para as 7 da manhã e deixamos a saída bem mais tarde, a partir das 8 da noite. E o não comercial 2, que começou às 20 horas e foi até a meia-noite. Então, quando a gente separou o consumo entre finais de semana, a soma dos dois usos não comerciais, junto com o uso de fato, quando tem pessoas ocupando o prédio, nós tivemos que virtualmente metade do consumo de energia acontece com o prédio ou desocupado ou subutilizado. Gente, é muita coisa. Hoje se discute muito qual é a energia mais barata. É a fotovoltaica? Não. É a eólica? Não. É a da biomassa? Não. Talvez a X, qual seja. A energia mais barata é a que a gente não precisa usar. Essa é a energia mais barata que existe. E quando a gente chega aqui numa estatística que mesmo usando parâmetros conservadores, a gente tem virtualmente metade do consumo acontecendo de forma ociosa ou subutilizada, isso nos diz alguma coisa. Aqui tem a certificação gráfica desse caso. Então, mostrando em termos gráficos, mas é a mesma informação. Aqui nós fizemos um trabalho também numa feira que aconteceu aqui nesse espaço aqui. É uma feira do ambiente, onde nós também monitoramos. É uma feira menor que essa, né? Tem ocupantes, em área ocupada também. Mas nós segmentamos os usos. Então, o que nós vimos aqui? O consumo, de novo também, o consumo evitável, é um consumo que poderia não existir quando a feira não está acontecendo. Nesse caso foi um pouco menor, foi 35%. Mas 35% é um monte. Ninguém ia querer ficar sem 35% do seu salário. Mas aqui a gente está gastando 35% de energia a mais sem necessidade. No outro caso foi 47%, 48%, aqui é 35%. E o consumo inevitável a gente vê quando, né? Nos momentos em que a feira não estava acontecendo. Foi nesse bloco aqui, daqui e aqui. Isso somado deu 35% do consumo. Então, alguns insights comuns aqui, né? Entre os dois casos. Os padrões de uso de energia não estão alinhados com boas práticas de eficiência energética. Isso não é só mudar, por exemplo, o material, os equipamentos que são usados, mas também com a maneira como o manejo é feito. Então, vários usos finais não são desligados, independente do horário ou nível de ocupação. Então, existe uma fração significativa do consumo, que é a área de oportunidade para a eficientização. E, como eu disse antes, essa eficientização ela é energia muito mais barata do que a energia que a gente consiga negociar uma aquisição em um outro modal de aquisição de energia, que seja painéis fotovoltaicos, energia do mercado livre ou qual seja. Vamos lá? E aqui é o último insight, antes da gente encerrar. É a questão, qual é a energia mais barata que existe? A energia que a gente está desperdiçando, que a gente poderia não estar usando, economizando nesse uso, nesse consumo, e acabamos usando sem necessidade.
E qual é a energia mais cara, gente? A energia mais cara é a que não está disponível, é aquela que aperta o botão da tomada e não acontece nada. É a energia mais cara que existe. Nós estamos entrando sim na era do consumo sustentável, já entramos, mas a adesão ainda está acontecendo. Cada vez mais soluções que ajudem o consumidor, seja ele residencial, seja ele industrial, comercial, a ter melhores práticas de uso e manejo de energia e de outros recursos, vão ser uma constante dentro do nosso processo. Então fica aí um convite para quem tem mais interesse em estar aqui no espaço de inovação da FIMA, e quem podem também mandar e-mail, fazer contato através das redes sociais. E André, agora eu vou te devolver para o povo. Vou devolver o povo para ti. Então, muito obrigado pela atenção de todos.